Olá, pessoal, saudações a todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fermentação alcoólica, ok, pessoal? Para isso, então, a professora vai dividir com vocês uma tela, né? Vamos compartilhar os slides para que vocês saibam passo a passo como que vocês vão realizar esse experimento. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos lá então. Como eu disse para vocês, o tema dessa aula é fermentação, tá? A gente vai estar desenvolvendo aqui uma metodologia, vai estar realizando um experimento para poder verificar como que acontece esse evento, essas reações químicas sequenciais. Bom, a gente começa então, né, revendo, né, observando o que é essa fermentação alcoólica, né? É um processo no qual a gente vai utilizar principalmente leveduras, né, que são fungos unicelulares, vocês estão vendo aí no slide, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Canetinha, beleza. Vocês estão vendo aqui no slide a seta mostrando a Saccharomyces cerevisiae, que são as leveduras utilizadas nos chamados fermentos biológicos, e são essas leveduras responsáveis pelo processo de fermentação alcoólica. Na verdade, outros tipos de organismos também podem fazer fermentação alcoólica, como as bactérias, por exemplo, mas na maioria das vezes, para finalidades comerciais, a gente usa a Saccharomyces cerevisiae, que vocês conhecem vulgarmente por fermento do pão. Quando acontece a fermentação alcoólica, nós vamos ter obtenção de energia, o fungo está trabalhando, ele está metabolizando ali os açúcares disponíveis naquele local onde ele está, e ele vai tentar fazer energia para ele. Em contrapartida, além de fazer essa energia, o fungo, ele produz dois resíduos, que é, um deles, o gás carbônico, né, então é um gás, ele vai ser distendido, ele vai ser solto nesse processo, e o outro resíduo é o etanol, também conhecido como álcool etílico, né, então a atividade da levedura vai fornecer energia para ela, e além de fornecer energia, vai estar produzindo também o álcool etílico, que pode ser usado para finalidades de produção de combustível, pode ser utilizado na fermentação para obtenção de bebidas alcoólicas, como é o caso da cerveja, como é o caso do vinho, ou depois ser destilado, mais adiante, separado, né, das soluções ali, e você produzir bebidas destiladas, como é o caso da cachaça, ou outras bebidas, ok? E mesmo na fermentação de massas, né, como acontece, por exemplo, a fermentação do pão caseiro, que a gente usa esse fermento para dar volume, para dar maciez à massa. Aqui nesse slide, pessoal, vocês têm os três tipos de fermentação. Então, nós temos três tipos de fermentação. A fermentação que eu chamo de fermentação lática, ela está aqui embaixo, ó. Fermentação lática. Ela é uma fermentação que é feita pelo nosso corpo quando a gente está com algum tipo de estresse ou fadiga muscular, quando a gente faz muito exercício físico, as nossas células, elas fermentam também, mas elas não produzem álcool. A nossa produção é de ácido lático, esse ácido, ele se acumula nas células, dá uma dorzinha, dá aquela fadiga, e esse tipo de fermentação também é feita pelas bactérias que produzem iogurtes, por exemplo, né, ou bebidas lácteas, por exemplo. Então, a fermentação lática, ela é realizada a partir de um açúcar, então, no caso aqui da nossa fermentação, a gente tem como molécula base a glicose, e vai acontecendo uma série de reações químicas até a gente chegar no ácido lático, que é produzido ali nas células musculares, no caso nosso, quando a gente faz muito exercício, ou então nas bactérias, né, que podem estar fazendo isso também para obtenção de energia. Existe o que nós chamamos de fermentação acética, nós também utilizamos ali
substratos, como é o caso da glicose, ou mesmo a partir do álcool, a gente também pode ter essa fermentação chamada fermentação acética. E nessa fermentação, a gente usa, então, esses subprodutos, álcool ou glicose, e produz o ácido acético, então. Quem consegue fazer esse tipo de fermentação, que é a fermentação acética, são somente alguns tipos de bactérias. E um exemplo que nós temos é a produção de vinagre. Na produção do vinagre, a gente usa álcool etílico e produz o ácido acético e depois faz a produção do vinagre, aí faz a diluição, os percentuais de soluções. E nós temos, além da fermentação lática, a fermentação acética, a fermentação alcoólica, como a professora falou antes para vocês. Então, na fermentação alcoólica, a gente parte da glicose, que é um tipo de açúcar, vamos passar por uma série de reações químicas e vamos chegar até a molécula de etanol. Na fermentação acética e na fermentação alcoólica, nós vamos ter o desprendimento do gás CO2. Então, é correto a gente afirmar que quanto maior a taxa de fermentação de bactérias e leveduras, maior a quantidade de CO2 que elas vão liberar durante o processo. Quais são os objetivos, pessoal, desse nosso experimento? Nós temos por objetivo testar os fatores que podem influenciar as taxas de fermentação alcoólica. Serão 3 fatores que serão testados no nosso experimento. Nós vamos testar a questão da quantidade de substrato, se isso influencia ou não, se a temperatura maior ou menor, se ela influencia na fermentação, e vamos também avaliar se o pH influencia durante a fermentação ou não. Para fazer esse experimento, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um pacote de fermento biológico seco. Esse fermento ele é encontrado facilmente em mercados, tá? Ou então, se você não tiver acesso ao fermento biológico seco, que tem uma validade maior, você pode também estar comprando o fermento comum, né? Que a gente chama de fermento biológico fresco. É importante que vocês comprem, pessoal, o fermento chamado fermento biológico, porque ele vai conter as leveduras, que são as Saccharomyces cerevisiae, para fazer o processo de fermentação alcoólica. Existem fermentos que são chamados de fermentos químicos. Esses fermentos químicos, como é o caso do pó royal ou outros fermentos, eles não contêm seres vivos ali dentro. Eles contêm substâncias químicas que, quando reagem com a água, liberam CO2, deixando a massa daquele bolo, daquele biscoito fofinho. Não é o caso. A gente tem que usar o chamado fermento biológico, senão não dá certo. Além do fermento, vocês vão precisar arrecadar 6 garrafinhas PET, desse modelo Juninho, que é mais pequenininha, 6 bexigas, ok? Nós vamos precisar de açúcar, vinagre, água sanitária de qualquer marca, coloquei aqui que boa, porque muitos de vocês chamam água sanitária de que boa, então acabou virando sinônimo, apesar de que boa é marca. Vocês vão precisar de água morna. Água morna, pessoal, não é água quente pelando, tá? Água morna é uma água de média temperatura, ela está aquecida, mas você consegue, por exemplo, colocar as mãos ali com facilidade, sem sofrer queimaduras. E água gelada também, água bem gelada, para a gente poder fazer o experimento. Bom, nós vamos ver agora, pessoal, passo a passo, para ver como que a gente vai fazer, então, o experimento. O primeiro passo é vocês pegarem as garrafinhas PETs vazias, né? Então, depois que você tomou ali o líquido que você consumiu, a gente vai, então, lavar essas garrafinhas muito bem lavadas e depois a gente vai secar. É importante não deixar nenhum tipo de resíduo dentro da garrafa, seja detergente ou outros, tá? Então, lavar bem, higienizar bem as garrafas. No passo 2, nós vamos identificar as garrafinhas. São 6 garrafinhas diferentes, justamente porque dentro de cada uma delas vai ter um tipo de combinado de substâncias, correto? Então, vocês vão pegar um pedaço de folha de sulfite, uma folha de caderno, e vão produzir essas 6 etiquetas. E vão ficar semelhantes às que vocês estão vendo aqui, ó, na garrafinha que a professora fez. Então, nós teremos a garrafa 1, a garrafa 2, 3, 4, 5 e 6. Cada uma delas com a sua identificação. Nós começamos, então, a fazer o preenchimento das garrafinhas,
E dentro de todas elas, das 6 garrafinhas, nós vamos estar colocando uma colherinha de fermento. A colherinha de fermento, pessoal, é essa colher aqui, tá? A gente chama ela também de colher de café, tá? Então, ele é uma colherinha mesmo, é essa quantidade, ela bem cheinha aqui, ó, tá? Que é a quantidade de fermento que nós vamos acrescentar nas 6 garrafas. Feito isso, nós vamos preparar a garrafa 1, porque a garrafa 1 vai ser o nosso chamado controle experimental. É através dela que nós vamos ter, então, um parâmetro para poder comparar as outras garrafas, tá? Como que nós vamos fazer? Dentro dessa garrafa, que já está devidamente identificada, nós já colocamos, então, essa colherinha de fermento, nós vamos, então, acrescentar água da torneira mesmo, a temperatura que estiver, a temperatura ambiente, e vamos vedar assim, ó, já com o balão, tá? Então, as garrafinhas já foram todas identificadas, nós já colocamos fermento nas 6 garrafas, e na garrafa 1, nós vamos acrescentar, né, essa quantidade de água, aproximadamente meia garrafa, e imediatamente a gente já fecha a garrafa com o balão para poder aguardar o resultado. Bom, no passo 4, nós vamos então agora usar as outras 5 garrafinhas que ficaram, né? Elas já estão identificadas, elas já estão com o fermento, a colherinha de fermento, cada uma delas com o seu pouquinho de fermento. E agora, então, que a gente já conseguimos preparar a garrafa 1, nós vamos então para a preparação das 5 garrafas restantes. Para cada uma dessas 5 garrafas que ficou, nós vamos acrescentar, então, uma colher de açúcar, uma colher de sopa, uma colher, ó, nossa colher normal, nossa colher usual, bem cheia de açúcar, nós vamos acrescentar dentro de cada garrafinha que já tem fermento. No passo 5, pessoal, no passo 5, nós vamos preparar a garrafa número 2. A garrafa número 2 vai ser uma composição de fermento, que nós já colocamos, açúcar, que nós já colocamos, e água gelada até a metade, tá? A água tem que estar bem gelada mesmo. Se vocês quiserem fazer uma imersão de cubos de gelo na água antes de vocês colocarem, que ela tá bem geladinha, pode fazer esse procedimento, ok? Então, preparamos a garrafa 2 com fermento, açúcar e água gelada. No passo 6, nós vamos fazer, então, a preparação da garrafa número 3. Na garrafa número 3, que já contém o fermento, já contém o açúcar, nós vamos acrescentar aproximadamente a metade da garrafa água morna, não água quente, senão não dá certo. Imediatamente, pessoal, a preparação da garrafa, a gente sempre fecha a garrafa já com o balão, ok? Para poder segurar os gases que eventualmente serão formados durante o processo de fermentação. No passo 7, nós vamos então preparar a garrafa número 4, e na garrafa número 4, que já contém fermento, já contém o açúcar, nós vamos associar ainda a metade da garrafa água comum, água da torneira, temperatura ambiente, e depois, pessoal, nós vamos acrescentar na garrafa 4 uma colher de sopa de vinagre, ok? Acrescenta e imediatamente fecha a garrafinha com o balão para poder segurar os gases. No passo 8, pessoal, nós vamos preparar a garrafa de número 5. Vamos seguir os mesmos procedimentos. A garrafa 5 já está etiquetada, já está com o fermento, já foi colocado o açúcar. Nós vamos acrescentar até a metade a água da torneira, temperatura ambiente, e depois nós vamos acrescentar uma colher de água sanitária ou que boa dentro dessa garrafinha e vamos fechar imediatamente com a bexiga. No passo 9, nós vamos preparar a 6ª e última garrafa. Para preparar essa garrafa, nós vamos simplesmente acrescentar a água torneiral até a metade, tendo em vista que a garrafa 6 já foi etiquetada, já foi acrescentado o fermento, já foi colocado o açúcar, e nós vamos então encerrar colocando
a água torneiral até a metade. Relembrando, então, vocês estão vendo aí, pessoal, o esqueminha das nossas 6 garrafas. Elas ficarão assim. Garrafa 1, que é a nossa garrafa de controle, ela vai ter apenas fermento e água da torneira. Garrafa 2, ela vai conter fermento, açúcar e água gelada. Garrafa 3, ela vai conter fermento, açúcar e água morna. Garrafa 4, ela vai conter fermento, açúcar, água normal à temperatura ambiente e uma colher de vinagre. Garrafa 5, na garrafa 5, ela deve conter fermento, açúcar, água à temperatura ambiente e uma colher de água sanitária. E na garrafa 6, nós teremos o fermento, a água da torneira à temperatura ambiente e o açúcar que foi previamente colocado. Depois que vocês terminarem, pessoal, a montagem das garrafinhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar observando as garrafas durante aproximadamente 15 minutos, verificando como que vai se comportar o preenchimento do balão. O balão, vocês podem ver quando nós fazemos aqui, né, a montagem da garrafa, ele tá, né, aqui vaziozinho, ó, ele tá murcho, certo? E durante o processo de fermentação, a gente conversou que tem o desprendimento de gás CO2. Se há o desprendimento de gás CO2, eu acredito, então, que quanto mais rápido encher o balão, maior as taxas de fermentação que estão acontecendo dentro da garrafinha. E para fazer muita fermentação, as condições dentro da garrafa têm que ser favoráveis, os fatores têm que ser favoráveis. Se acontecer de não encher o balão ou dele encher lentamente, é porque os fatores que estão dentro da garrafa eles são fatores desfavoráveis para a fermentação. E é isso que vocês vão observar durante este tempo. Muito bem, na conclusão, né, depois de observar ali por 15 minutos, e depois aí até uns 30 minutos, quem quiser deixar mais tempo e observar um pouco mais até o outro dia, não tem problema, tá? A gente vai para a conclusão. Como que vai ser a conclusão? A conclusão de todo o experimento é a discussão dos resultados que a gente conseguiu obter, né? Eu estou aguardando aí a conclusão de vocês, o que vocês conseguiram observar. Não esqueçam de tirar fotos, de registrar. De repente, se quiser gravar algum vídeo curto, para a gente poder estar discutindo aí esse assunto, a professora vai aguardar aí o material de vocês. Tendo todos os materiais em mãos, fotos, vídeos, anotações, e concluindo o experimento, a gente vai então vai realizar o relatório de aula prática para poder fechar essa discussão e verificar quais fatores são favoráveis e quais fatores são desfavoráveis para o processo de fermentação alcoólica. Tudo bem? Deixa a professora sair aqui, então, né, para a gente poder aí conversar um pouquinho. Deixa aqui salvar. Beleza, deixa eu sair da apresentação. Ok, pessoal, então, fica aí, então, as dicas para vocês estarem realizando o experimento sobre fermentação. Qualquer dúvida, vocês podem estar comunicando à professora. É importante que os procedimentos, eles sejam amplamente respeitados, tá? Para que vocês consigam ter os resultados que são esperados, tá? Tenham todos um excelente dia, um bom final de semana, e a gente se encontra aí com os resultados e conclusão de vocês. Tchau, tchau.